Graça e paz, meus queridos irmãos. Mais uma vez estamos juntos para aprender a palavra de Deus. Espero que você tenha passado um excelente domingo e esteja ainda esperando, aguardando para a meditação da palavra, tá bom? Baixe a sua cabeça, vamos ter uma oração? Vamos lá? Pai, muito obrigado por esse final de semana. Obrigado, Senhor, por este domingo. Pedimos a tua bênção sobre esse momento que estaremos juntos meditando na tua palavra. Orienta-nos, ó Pai, e ajuda-nos a entender a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Hoje o tema da mensagem é um tema bem interessante. Eu atendo pessoas e eu me inspiro às vezes em alguns comentários. E o tema da mensagem foi uma paciente minha que me deu esse tema. Na realidade ela não sabe, né? Mas quando ela falou aquilo ficou na minha mente. E o tema da mensagem é: 2020 não está para brincadeira. E este é o tema da nossa meditação nesta hora, tá bom? 2020 não está para brincadeira. Como é que tem sido o seu 2020? Eu creio que a maioria das pessoas diria que pretende riscar da história o ano de 2020. Realmente tem sido muito difícil o ano de 2020, não é? Nós estamos no meio de uma pandemia. Recentemente tivemos aí uma praga de gafanhotos. Nestas semanas também que se passaram, nós tivemos um ciclone. Vocês viram como é que ficou o sul? Realmente está dando medo, assusta, né? Todas essas coisas. Mas o mais interessante, irmãos, é que o mundo já sofreu com outras pandemias. Por exemplo, nós tivemos no passado a chamada a peste negra. Foi mais ou menos na metade do século XIV. E para vocês terem uma ideia, matou 1/3 da população do continente. Imaginem, muita gente. Entre os anos de 1918 e o ano de 1919, nós tivemos a chamada a gripe espanhola. E na gripe espanhola morreram cerca de 50 milhões de pessoas. No Brasil, a gripe espanhola também chegou. E ela se espalhou por São Paulo, por Rio de Janeiro, mas a gripe espanhola se espalhou principalmente na cidade de Salvador. Nós já tivemos também a varíola, né? A varíola também vem perseguindo há muitos anos, séculos até. Tivemos a cólera, nós tivemos a chamada gripe suína, que é mais conhecida como H1N1, que é mais agora recente para nós. E infelizmente nesse ano de 2020 nós estamos enfrentando o coronavírus e a gente fica muito triste porque mais de 1.000 pessoas morrendo por dia não é brincadeira, é muita gente. Muita coisa tem acontecido no mundo, muitos desastres, sejam por doença, acidentes, guerras, que infelizmente têm levado milhões e milhões de pessoas. O que a gente pensa sobre o nosso mundo? Por isso que 2020 não está para brincadeira. O número de desempregados é muito grande no Brasil, no mundo. A fome, pessoas que não conseguem receber os pequenos recursos do governo. É muito difícil. 2020 não está para brincadeira. Como que os cristãos devem se comportar nestas situações? O que nós devemos pensar? O que nós temos que fazer diante destes momentos que a vida traz para nós? Por isso, irmãos, que nesta noite eu quero dar alguns conselhos que a Bíblia
apresenta para a gente. A Bíblia dá conselhos que nos ajudam a enfrentar estas crises e estas dificuldades, tá bom? O primeiro conselho que a Bíblia tem para aqueles que enfrentam estas crises e essas dificuldades, o primeiro conselho é que busque consolo na palavra de Deus. Busque consolo na palavra de Deus. E para isso, eu quero ler o Salmo 119, o verso número 50, diz assim, o salmista, ele diz assim, o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Salmo 119, verso 50. Vou ler de novo. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Meus irmãos, a palavra de Deus dá consolo ao aflito. As respostas que nós precisamos para as nossas dúvidas e para aquilo que nós sentimos e para aquilo que nós passamos se encontram na palavra de Deus. Eu gosto muito também do Salmo 119, a partir do verso 9, diz assim, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra, de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Você vê que o salmista, ele diz que uma das maneiras de guardarmos puro o caminho do Senhor é observando, é buscando e guardando no coração a palavra de Deus. Então é a palavra de Deus, irmãos, que fornece consolo, não é? Diante destas crises e dessas dificuldades que nós passamos. Hebreus capítulo 4, verso 12 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Por isso eu quero aconselhar você, no meio da dificuldade, no meio dos problemas, principalmente no momento que nós vivemos, busque consolo na palavra de Deus. Porque aquele que sofre com as angústias deste mundo, ele precisa buscar consolo na palavra de Deus. Às vezes nós buscamos consolo em outros recursos que infelizmente não podem suprir a necessidade do nosso coração, tá bom? O segundo conselho que a Bíblia nos dá para aqueles que passam por estas crises e essas dificuldades é que o segundo conselho é busque esperança nas promessas de Deus. Busque esperança nas promessas de Deus. E para isso a gente vai lá para Romanos, inclusive uma passagem bem conhecida de vocês, Romanos capítulo 8, o verso 38 e o verso 39 é fantástico, tá? Busque esperança nas promessas de Deus. Romanos capítulo 8, a partir do verso 38 diz, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada neste mundo pode nos separar do amor de Deus. Deus tem muitas promessas na sua palavra para os seus filhos. Nós encontramos promessas, por exemplo, de livramentos. Nós temos promessas de suprimento das nossas necessidades. Nós temos promessas de paz, paz interior. Nós temos promessas de comunhão. Nós temos promessas sobre a presença de Deus em nossa vida. Por isso, não existe
outro lugar, meus irmãos, que a gente tenha esperança a não ser nas promessas de Deus. Mas eu acredito que a maior promessa que nós temos é a promessa da vida eterna. Por isso que se a nossa esperança só se limita a este mundo, nós somos os mais miseráveis. Nós somos atraídos pelas coisas deste mundo, mas o que deve nos motivar são as coisas espirituais. A nossa eternidade com Deus é a nossa grande expectativa. Por isso, busque esperança nas promessas de Deus. E é claro, estas promessas se encontram na sua palavra. Tá bom? Então vá gravando aí. Busque consolo na palavra, busque esperança nas promessas de Deus, tá bom? E o terceiro conselho da Bíblia é busque a paz na comunhão com Deus. Busque paz na comunhão com Deus. João, capítulo 16, nós temos uma passagem conhecida também, mas essas passagens tão conhecidas, elas guardam alguns pequenos segredos para nós. E aqui eu vou te dar mais um deles, tá? João capítulo 16, verso 33, diz assim: Estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Qual é o segredo que este versículo nos guarda? Preste atenção. Ele diz, estas coisas vos tenho dito para que tenhais, ele diz, paz em mim. Perceberam? Paz em mim. Por isso, meus irmãos, que ter paz em Jesus Cristo, na realidade, é através da nossa comunhão com Ele. Jesus está nos dizendo que a paz só é possível através de nossa comunhão com Ele. Por diversas vezes, nós somos orientados, por exemplo, para estar em Cristo. O próprio apóstolo Paulo, ele sempre falava da necessidade de comunhão com Cristo. Por exemplo, em Filipenses capítulo 3, temos uma passagem bem interessante para falar sobre isso. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 7, diz assim, Filipenses 3:7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considera tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E agora olhe o verso 9. E ser achado nele. Isso é comunhão. Ser achado nele, não tendo justiça própria que proceda de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Perceberam que a passagem inteira ela está falando sobre esta comunhão que o apóstolo Paulo tinha com o Senhor Jesus Cristo. Nós poderíamos até citar outras passagens, por exemplo, Gálatas 2:20, né? Paulo dizia, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Irmãos, isso significa comunhão íntima com Deus. As pessoas buscam a paz nas coisas deste mundo, não é? Mas a verdadeira paz está na comunhão com Cristo. Os cristãos que mantêm comunhão com Cristo, eles desfrutam, não é, da paz. E quando nós falamos em comunhão, o que é comunhão com Cristo? Irmãos, comunhão
é quando nós descansamos em Deus. Comunhão é quando nós dependemos do Pai. Comunhão é quando nós confiamos no nosso Mestre. Comunhão é quando nós buscamos a vontade de Deus. Isto é comunhão. Porque algumas vezes nós só lembramos de Deus nas situações mais complicadas e difíceis, né? Mas nós temos que estar conectados com Deus o tempo todo, não é? Nós devemos ter uma vida de oração constante. Lembra da passagem? Orai sem cessar. O que significa isso? Significa um espírito de oração, ou seja, uma oração constante. Então nós temos que o tempo todo descansar, não é, em Deus, e essa nossa comunhão com Ele é realmente o que dá paz no nosso coração para a gente enfrentar as dificuldades que surgem em nossa vida. Por último, o último conselho: busque segurança na obra realizada por Deus. E aqui a gente vai para 1 João, tá? Nós vamos para 1 João e nós vamos ver algo também muito importante aqui no pequeno livro de 1 João. 1 João capítulo 5. Eu vou ler um trechinho do verso 9 ao verso 12, tá? 1 João capítulo 5, do verso 9 ao verso 12, diz assim: se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca de seu Filho. Preste atenção agora. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Agora o verso 12 é forte. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. As crises geram insegurança, medo, pavor. As pessoas não sabem para onde olhar. A obra de Jesus trouxe segurança. Muitos crentes vivem inseguros, inclusive em relação à sua salvação. Mas a obra de Cristo foi exatamente para dar segurança. E nós somos aceitos não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus na cruz. Por isso que a salvação é um presente, é uma dádiva dada aos que creem em Jesus Cristo. Aquele que tem o Filho tem a vida. Com Deus não tem meio termo. Com Deus não tem talvez. Com Deus tem segurança. Quando Deus promete a vida eterna, Ele cumpre, Ele dá a vida eterna. Você já tem a vida eterna? Você já creu em Cristo? Você creu na obra dele? Então você tem esta segurança na obra realizada por Jesus Cristo. A salvação não é obtida por esforço ou por troca, mas ela é obtida pela fé na obra de Cristo. Nossa esperança, meus irmãos, não está neste mundo. Eu quero concluir esta palavra dizendo o seguinte: 2020 não está sendo brincadeira. Mas busque na palavra o consolo para a sua vida. Busque a esperança nas promessas de Deus. Busque a paz na comunhão com Deus. E busque segurança na obra realizada por Deus. Esta é a palavra que eu quero deixar para vocês nesta noite. E que você medite. Se você quiser, volte, né? Ouça novamente os ensinos. Uma das grandes coisas boas que nós temos através dos vídeos é isso, que você pode ouvir muitas vezes.
Você pode acessar lá o meu canal, Roque Camargo. Se você não está inscrito, vai lá e se inscreve. Você vai receber as notificações. E se você tiver dúvida, volta lá nos vídeos, ouça novamente. Essa é a vantagem que nós temos. Mas medite na palavra de Deus. Deixe que a palavra de Deus entre no seu coração e ele mude a sua maneira de ver as coisas. Sim, 2020 não está para brincadeira. Mas, meus irmãos, nós não precisamos temer 2020. Deixa 2020, sim, registrado lá na sua história. Para que você depois, mais para frente, você olhe para 2020 e diga: o Senhor nos sustentou durante todo esse período de crise. O Senhor não nos abandonou. Ele esteve sempre ao nosso lado. Queridos, esta é a palavra. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus oriente, que o Espírito de Deus ensine o seu coração, tá bom? Eu quero desejar uma excelente semana para vocês. Fiquem na paz. Estamos orando. Orem por nós. Agora nós temos o nosso momento de oração durante o dia. Das 14 às 15 horas, a nossa igreja estará orando. Então você pode colocar algum pedido no Conexão, tá bom? Se você não está no Conexão e deseja estar, pode falar comigo, porque a gente inclui você para que você participe também desse momento conosco, tá bom? Deus te abençoe, forte abraço e beijo no coração, tá bom? Tchau, tchau, gente.